Fala galera, nesse vídeo eu quero fazer mais alguns exemplos de estruturas famosas em linguagem de programação e incluindo o Visual Basic. Eu quero fazer um exemplo de uma estrutura que é a estrutura enquanto, ou while, né, do termo em inglês. E também um exemplo com o do, que é uma outra estrutura de repetição. Então vamos fazer o seguinte. Eu tinha tinha trabalhado com um arquivo em alguns vídeos anteriores. Clica aí no link na descrição, tem os links para os vídeos anteriores que eu fiz sobre o uso de linguagem Visual Basic junto com o Excel, que é um vídeo onde a gente calculava, né, um arquivo onde nós calculávamos as médias de uma quantidade de valores, né, que eram médias de idade, certo? De um certo número de pessoas. Então, deixa eu voltar lá para a planilha, tá? Ou vocês até poderiam fazer uma planilha nova nesse sentido. Então, vamos lá ver. No fim, até aquela planilha, eu acho que eu acabei editando ela, né? Ela tinha outros nomes, então eu coloquei uns nomes diferentes aqui, umas idades diferentes, mas tanto faz, vocês podem colocar a quantidade de nomes aqui ou de idades que vocês quiserem. Isso não, né, o nome aqui e a idade não vai fazer diferença. Só para a gente voltar, por exemplo, da média, né? Uma outra forma de calcular a média usando a estrutura enquanto. Então, vamos pensar assim, ó, essa estrutura enquanto ela funciona já na prática assim da seguinte forma. Ó. Vamos pensar o seguinte. Como eu quero calcular a média daqueles valores, eu vou pedir então para a planilha, né, para o programa ler, então, fazer a varredura das células para calcular essa média. Vamos criar uma rotina chamada sub, e eu vou chamar de média sublinhado enquanto, que é o nome da minha rotina. E eu vou declarar algumas variáveis. Vou declarar uma variável n, que é a variável onde ele vai me rodar, né, vai me passar pelo número de linhas, né, n declarar como inteiro. Depois eu vou declarar uma variável soma, porque ele vai ter que somar todos os valores antes de calcular a média. Vou declarar a variável soma como single. E vou declarar uma variável média como single, né, que é precisão simples. E aí, como eu comecei a escrever a partir da coluna 2, né, a partir da linha 2, perdão, e variando da linha 2 até a linha 7, eu vou colocar assim. Vou começar a minha variável, aliás, a variável n a partir um valor 2, e vou então criar minha estrutura enquanto. Então, while cells, que é o comando que referencia a célula, na linha, a linha vai variar de 2 até 7, então seria a minha linha n, na coluna 2, que é relativa à coluna B. Então, N2. Então, as células na coluna N, né, na linha N, coluna 2, forem diferentes, esse aqui é o símbolo de diferente, que a gente usa no Visual Basic, de vazio, ou seja, enquanto as células não estiverem vazias, significa o seguinte, que ele vai varrer os valores das células e até o ponto que, enquanto ele não encontrar uma célula vazia, ele não vai parar de fazer a varredura e a leitura das variáveis. Então, o que ele vai fazer? Eu vou dizer para ele fazer o seguinte, né? Ele vai pegar essa variável soma, que aqui eu não inicializei. Normalmente a gente costuma resetar essa variável soma para zero, né? Normalmente em linguagem de programação é assim. Aqui no caso o default do VBA já é meio que zero, né? Então eu já posso colocar direto aqui soma, ele já entende que a variável não foi inicializada é zero. Soma recebe soma mais o valor que tem nas células, né, na linha N, coluna 2. Então, e aí toda vez que ele lê o valor da célula numa coluna N, ele incrementa esse N aqui em N mais 2. Então ele é parecido com o for que a gente fez anteriormente, né? Que eu mostrei no vídeo anterior. Só que ali o for ele já incrementa automaticamente na estrutura do for. Em N mais 1, perdão. Senão aqui eu vou de 2 em 2. E aí para terminar o end, eu tenho que botar W end, que é o termo aqui, né? É a palavra reservada final para dizer que eu terminei a minha estrutura enquanto, tá? Enquanto end, né? W end. Então, o que vai acontecer? Quando ele chegar aqui na célula B8, ele vai verificar que tem um valor vazio, ou seja, não tem nada na célula, então ele vai parar a operação. E aí eu vou então calcular a média. A média vai ser o quê? Vai ser a soma dividido por n menos 2. Lembra que eu tinha até comentado naquele vídeo anterior, né? Que no caso do for, né? Porque o for ele vai até n mais 1. Né? E aqui eu estou dividindo pelo n menos 2. Como eu já comecei em 2, né? E como se incrementa uma unidade mais ali, né? Dentro que deveria, dentro do while, ao final dele, então tem que subtrair de 2 aqui. Então não vou dividir por n, porque na verdade são um 2 3 4 5 são 6 aqui nesse meu caso. Acho que no vídeo anterior eu acho que era 7. Então são 6 valores, né? Então aqui ele vai na verdade terminar em 8.
porque ele vai fazer o while e sempre vai ficar um a mais no final. Né? Eu já tinha começado do 2, então vou subtrair de 2. E end sub. Então eu vou digitar aqui um F5. Claro que aqui tem um detalhe, ele rodou, executou, não deu erro, mas ele não mostra que tem que fazer um message box aqui para ele mostrar o valor da média. Então vamos botar assim, ó, message box, né? Entre aspas, entre parênteses e aspas duplas, né? A média das idades é, então dois pontos espaço, e comercial e média, né? Só vamos calcular aqui rapidinho quanto é que dá, ó. Selecionar, vir aqui no página inicial na edição, aqui no símbolozinho de somatório e abaixo a média, dá 34,83. Quero ver se vai dar certo aqui. Aqui me esqueci de novo, coloquei uma vírgula, a gente não põe vírgula depois para pedir que ele exiba a variável depois da mensagem, só o e-comercial. É que isso aqui é vício de outras linguagens de programação. Então, F5, a média é 34,83. Está aí, ó, calculou. Tá? Então, ele fez o cálculo da média sem problema nenhum. Uma outra forma de fazer usando uma outra estrutura é usando a estrutura do. A estrutura do ela é parecida com o laço for. Inclusive, engraçado que no Fortran, né, que é uma linguagem de programação bem clássica para engenheiros e matemáticos, físicos, né, o Fortran, o que a gente usa como for em linguagens como MATLAB, o próprio Python, Scilab, Octave, no Fortran a gente usa como o do. Mas esse do aqui do VBA é um pouco diferente. Então vamos fazer assim, ó. Eu vou, em vez de apagar isso aqui, eu vou dar uma comentada aqui no meu código, certo? Então eu vou comentar o código e aí vou terminar o meu comentário aqui com. Opa. Então eu vou colocar aqui uma aspa simples em cada linha para ele ignorar o código aqui, tá? Vamos fazer assim, vai deixar em verde, aí eu posso fazer uma outra rotina aqui embaixo. Então, uma outra forma de fazer seria isso aqui. Vamos fazer uma rotina sub uh, média usando o comando do, né, que é o comando faça. Vou botar faca aqui sem cedilha, né? E aí eu vou também fazer uma declaração aqui, din, botei maiúsculo sem querer, tudo, né? Din, a minha variável também, vou chamar de variável n, certo? Como inteiro, porque é só um contador, soma como single, que nem o que está lá em cima, né? E média como single, mesma coisa. Se quiser copiar e colar, é mais prático. E aí, vamos fazer assim, o n também vai começar de 2. E agora vem com o meu comando do. Do, faça o quê? Vou dar uma tabulação aqui, ó. Eu quero que minha soma receba ela mesma, mas ó, o valor das minhas células na linha N, coluna 2, começando da linha 2. Tá? E a minha linha ela tem que incrementar em ela mesma mais um, para eu passar para a próxima linha aqui, né? Então 2, 3, 4, 5, etc. E aí é o seguinte, a diferença é que agora eu vou usar uma estrutura if para ele parar quando a célula estiver vazia. Ó. Então, ó, se o valor das células na linha N, coluna 2, for igual a um vazio, then, então, ele vai usar o comando exit do, ou seja, saia do laço do, pare de fazer o laço do, e aí então o endif, né? Que é o comando endif aí, que é o comando que finaliza o laço end. E aí, para terminar o laço do, né, a gente coloca um comando, uma palavra reservada, que é o loop. Tá? No Fortran era o end do, se eu não me engano, né? O end do. Aqui é o loop. Tá? Para terminar o laço do. E o end sub. Eu vou dar só uma tabulação aqui, só para ficar mais legível, né, o código. Então aqui ficaria, né, loop, fecha o laço do do. Então o do, né, não necessariamente é um laço de repetição como o for, ele é um pouco diferente, ele apenas vai repetir uma série de ações, certo? Mas com uma sintaxe um pouco diferente, né? O laço do, né? Tem mais a ver com ações, né? Então eu vou repetir uma certa condição um certo número de ações até que a condição, que é testada a cada repetição, né, seja verdadeira. Quando ela for falsa, então nesse caso quando ele encontrar uma célula vazia, por exemplo aqui no B8, até vou apagar aqui, senão ele vai tentar calcular a média junto com o valor da média que a gente colocou ali, e aí ele vai parar então a execução. Tá? Então lembre sempre de procurar fazer uma indentação para ficar com um código mais legível, tá? Para que a gente não se perca
dentro do código, certo? Da mesma forma como eu estou mostrando aqui nesse exit do, a gente pode usar também lá no for, ao invés da gente fechar lá no laço for, por exemplo, nós tínhamos, quando eu falei naquele vídeo do laço for, deixa eu ver aqui minhas anotações, para não falar bobagem, uma forma que a gente fechava o laço for é com o comando next, certo? Mas aqui a gente também pode utilizar para sair do laço for o comando exit espaço for. Posso usar também, tá? E no caso da função, eu posso usar o exit function e mesmo no caso, se eu quisesse finalizar a subrotina, eu poderia colocar exit sub, certo? Então lá no comando de função, né, a gente tinha colocado lá end, também colocado end sub, mas eu poderia ter colocado simplesmente um exit, né, exit espaço sub, certo? Então são outras formas de terminar a nosso pedacinho de código. Então eu vou dar um F5 aqui. Ah, vou colocar a minha caixa de mensagem, né, para ver o valor que ele calcula, senão ele faz o cálculo interno e aí não consigo enxergar qual é o valor que ele está calculando. Eu sempre coloco aqui o retorno da variável fora do laço. Não toda vez que ele for fazer o laço, ele vai atualizar isso aqui, vai ficar mostrando a caixa de mensagem, né, que vai ficar pipocando na tela o tempo inteiro. Então, a gente sempre vai colocar como a gente vai exibir os dados para o usuário depois dos laços, né? A não ser que isso seja específico dentro de uma atividade específica do software que a gente quer fazer, senão ela é mostrada ao final dos laços para evitar ficar pipocando na tela, né? Evitar que fique com repetição, né? Então, F5, o que deu aqui? Média dos dados é zero. Aqui eu ratei. O que deu aqui? B2, B7. Eu errei alguma coisinha. N2. Deixa eu ver uma coisa aqui. Bom, eu não inicializei. Vou inicializar a soma só para ver se é isso. Eu acho que eu não errei nada a princípio. De 2 até. Ah, perdão. Aqui eu me esqueci. Não é isso. É que aqui eu me esqueci de colocar a expressão da soma, né? Claro. Aliás, da média, né? A gente tem que colocar aqui média recebe média dividido. Me esqueci aqui. Por n-2. Tinha me esquecido disso aí. Então, claro, vai dar zero, né? Não vai fazer sentido. Agora sim, 34,83. Então, na mesma coisa, a gente pode utilizar diferentes estruturas de repetição e de condição, como se, então, do, for. São estruturas bem interessantes para a gente poder se mexer dentro do código e, claro, dentro da planilha de uma certa forma, certo?